Diga, vai ficar tudo bem. Descanse. O povo de Deus estava sendo humilhado, perseguido, afligido há mais de 40 anos por um tal de Cícera. E o cenário era totalmente desfavorável, e eu vou dizer para você por quê. Porque Cícera, ele era estrategista de guerra. E ele tinha um grande exército munido de carros e cavaleiros. E os carros, Pati, naquela época, para a guerra, eram carros parecidos com um tanque de guerra, e você vai entender pelo poder de guerra que existia sobre aqueles carros. Ele era munido em todos os lados com grandes armas, que qualquer um que se aproximasse daquele carro certamente morreria. E o texto vai dizer que este homem Cícera, ele tem um grande exército, munidos com muitos carros e com muitos cavaleiros, muitos cavalos, pronto para a guerra. Só que de um outro lado, de contrapartida, tinha um povo que não sabia guerrear direito. Tinha um povo em número menor. Tinha um povo que parecia fragilizado. Diga para o irmão, parecia fragilizado. Só parecia. Porque o homem, ele olha e só consegue entender aquilo que está à vista. Mas o nosso Deus, ele vai muito além do que ele consegue ver por fora. O Cícera, ele olhava e via um povo fragilizado, mas o céu se movia em direção àquele povo e dizia: são em pequenos números, não tem carro, não tem habilidade, mas tem um grandão que vai na frente. E o Senhor dá uma ordem a Débora e Baraque, diz: chama o povo da tribo de Naphtali, chama da tribo de Zebulon, e pode ir para o Monte Tabor, porque todo o processo antes de uma guerra vem uma preparação, e eles estão orando, estão se preparando, e o céu está se movimentando. Deixa eu te dizer, o cenário naquele dia era desfavorável, era seco o lugar que aonde Cícera queria montar uma emboscada, era o ribeiro de Quizon, era totalmente seco, favorável para os carros se movimentarem. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando o cenário for totalmente desfavorável para você, fica tranquilo, porque aquilo que os seus olhos não viram, o céu já se movimentou. Aquilo que parece que é morte, descansa, porque o grandão da Galileia, ele desce em nossa direção, e ele está dizendo: eu vou mover o cenário, e se for necessário, eu mudo as estações. Se for necessário, eu dou ordem a tudo aquilo que eu formei e criei. E dos céus o Pai brada e diz: ei, está muito seca a terra. Como Deus cumpriu e honrou a palavra do profeta quando ele disse: não vai chover, e não choveu. O céu se movimenta e diz: hoje vai ter chuva, hoje vai ter água. E aonde os carros estavam preparados, aonde era um cenário de morte, aonde os cavaleiros já estavam preparados para guerrear contra Débora e Baraque e todos da tribo, o céu diz: fica só tranquila, descansa. Quando eu dar a ordem, você desce, porque eu já me adiantei, eu já fui à frente. Os céus têm uma ordem: derrama a chuva sobre o ribeiro. E sabe o que acontece? Aonde era um lugar seco, Ana, prontinho para os cavaleiros reinar, desceu uma chuva tão grande naquele dia. Deus vai mudar totalmente o cenário. Se Ele tiver que mandar uma chuva grande, Ele manda. Se Ele tiver que mandar uma grande tempestade, Ele manda. Fica tranquila, fica tranquilo, porque quando você vê uma nuvem como de um tamanho de uma mão de um homem, eita, lá vem o dragão em sua direção. Lá vem a providência do céu, porque quando Deus dá ordem, desce água. Aonde tinha os carros, aonde tinha os cavaleiros. Quando Débora ela vai cantar, ela vai dizer: os carros, os cavaleiros ficaram atolados em grande lama. Sabe por quê? A chuva foi tão grande, a terra se movimentou, a sequidão deu lugar a grandes águas, e os homens foram ali mortos.
mortos. Os cavaleiros entraram em desespero. O texto vai dizer que eles fugiram de tão desesperado que eles estavam. Sabe por quê? Quando o céu manifesta o favor dele diante de nós, direção da terra, aquilo que parecia morte, o céu começa a trabalhar e trazer à existência as coisas que não são, como se já houvesse. Cotovelo o irmão aí, diga: fica tranquilo. Olha para o céu. Já viu o tamanho da nuvem?